Olá pessoal, vamos para a aula de polígonos. Primeiro a gente tem que saber o que é polígonos. Então, poli vem de vários, gonos, ângulos, tá? Então, toda vez que a gente fala de polígonos, a gente está falando de figuras planas, que não tem 3 dimensões, ok? Elementos dos polígonos, vértices. Então, o vértice é essa pontinha, ó, que une dois lados, ok? Os lados são todos os segmentos de reta que se unem em vértices consecutivos. As diagonais são os segmentos que unem dois vértices que não são consecutivos, então as diagonais passam por dentro, tá vendo que tá tracejado? Passa por dentro do polígono, ok? Os ângulos internos são esses em roxinho, azulzinho, e os ângulos externos são esses ângulos que são fora do polígono, que é esse lilás, ok? A soma do ângulo interno com o ângulo externo é 180 graus. Polígono convexo e não convexo. O polígono convexo é esse aqui, ó, tá vendo? Eu pego, eu coloco, eu traço uma reta dentro do polígono e eu coloco 2 pontos dentro do polígono e traço uma reta ligando esses 2 pontos. A reta não sai em nenhum momento para fora do desenho. Já no convexo ou no côncavo, eu tenho pelo menos uma reta que uma parte dela sai para fora. Então, ó, se eu coloco 2 pontos aqui e ligo esses 2 pontos, tudo isso aqui, ó, é uma reta que saiu para fora do desenho. Se saiu para fora do desenho, significa que ele é não convexo. Claro que se você fizer um ponto aqui, outro ponto aqui e ligar, eu não vou ter essa dimensão, certo? Só que a gente precisa saber entender que toda vez que eu tiver pelo menos uma reta, né, que passa um pouco para fora dessa ligação de 2 pontos, que aí ele forma 4 pontos, ó, peguei aqui, 1, 2, e mais os 2 que eu já coloquei dentro do desenho, né? Então, essa reta corta esse polígono em 4 pontos, beleza? Vamos para a aula de polígonos regulares. O que é regular? Regular é aquilo que tem ordem. Então, toda vez que eu falar que que aquele polígono é regular, significa que ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos da mesma medida. Então, aqui, ó, todos os lados iguais é chamado de equilátero. Equi, igual, látero, lado. Equiângulo, equi, igual, ângulo, ângulo. Então, eles têm os lados iguais e os ângulos iguais. Tudo bem? Toda vez que eu falar de polígonos regulares. Então, esse é um triângulo. Todos esses polígonos que estão aqui são polígonos regulares. Todos os lados, se eu medir com a régua aqui, ó, todos os ladinhos aqui, eles têm a mesma medida. Tudo bem? Então, aqui é um de 3 lados, 4 lados, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo que quanto mais lados de um polígono, mais ele se parece com uma circunferência, né? O icoságono, que tem 20 lados, ele é muito, muito parecido com uma circunferência, tá bom? Nomes. Tá difícil aqui, né? Bom, os nomes dos polígonos é de acordo com a quantidade de lados. Então, aqui, ó, eu tenho um polígono com 1 ou com 2 lados? Não existe. Então, aqui eu não tenho nome, ok? Polígono com 3 lados. Triângulo, 4 lados. Quadrilátero, 5. Pentágono, 6 lados. Hexágono, 7 lados. Heptágono ou septágono, tá? 8 lados. Octógono, 9 lados. Eneágono, gono é ângulo. Então, sempre vem o gono. Se eu tô falando de edro, de lados, quando eu falo de figuras espaciais, aí eu falo um octaedro, porque edro significa lado.
Então, eu tenho lado. Quando eu tenho uma figura em 3 dimensões, eu tenho lado, eu consigo pegar ela, certo? Eu consigo ver os lados dela. Numa figura espacial, numa figura plana, eu não tenho como pegar ela. Então, eu falo dos ângulos, ok? Então, ó, 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12, dodecágono. 13, tridecágono. 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. 16, hexadecágono. 17, heptadecágono. 18, octodecágono. 19, eneadecágono. 20, icoságono. E aí a gente vai de 10 em 10, triacontágono. 30 lados, 40 lados, tetracontágono. 50 lados, pentacontágono. 60 lados, hexacontágono. 70, heptacontágono. 80, octocontágono. E 90, eneacontágono. E 100, hectágono. Mais uma aula de polígonos, agora ângulos nos polígonos convexos, ou seja, são aqueles polígonos que não tem aquela abertura, certo? Ele é fechadinho, ok? Então, primeiro, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus e a de um quadrilátero é sempre 360. O mais importante de sempre lembrar é o do triângulo, porque quando a gente entrar em trigonometria, isso é muito importante, ok? A fórmula para eu encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n menos 2, então o número de lados menos 2 vezes 180 graus. Isso vale para todos os polígonos, ok? Em qualquer polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos, então, ó, soma dos ângulos externos, é um ezinho, é 360 graus. Quando eu quero a soma dos ângulos internos, eu tenho que pôr esse izinho, ok? Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, ok? Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? O pentágono tem 5 lados. Soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus. É a soma dos ângulos internos de um pentágono. Agora, de um decágono. O decágono tem 10 lados. Então, ó, soma dos ângulos internos vai ser igual a 10 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos vai ser 8 vezes 180. Soma dos ângulos internos vai ser 8 vezes 180, 1440 graus. Icoságono, o icoságone tem 20 lados. Então, ó, soma dos ângulos internos de um icoságono vai ser 20 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos vai ser 18 vezes 180. Soma dos ângulos internos vai ser 18 vezes 180, 3.240 graus. Difícil? Nada difícil, né? Agora, vamos lá. Qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Eu tenho aqui, ó, já tenho o 80, já tenho 70, eu tenho um X. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Não lembrei, então vou fazer a fórmula. 3 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos, 3 menos 2, 1 vezes 180, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo 180 graus. Como que eu vou achar o x? O x vai ser quem? X vai ser igual a 180, que é o total, menos a soma desses dois ângulos que eu já tenho, que é 80 mais 70. X vai ser igual a 180 menos 80 mais 70, 150. O x vai ser igual a 180 menos 150, 30 graus. Difícil? Nada, né? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.